Miologia do tronco. Essa aula de miologia do tronco, pessoal, eu dividi em duas partes, músculos do tórax e músculos do abdômen. Começando pelos músculos do tórax, são músculos especialmente envolvidos com a mecânica respiratória. E são vários os músculos que ajudam na respiração, mas o principal deles é o diafragma, que ainda separa quase que completamente as cavidades torácica e abdominal, contando apenas com 3 passagens ou forames, que são o hiato aórtico, hiato esofágico e forame da veia cava caudal. O diafragma é fixado nas vértebras lombares, nas costelas e no externo. E sobre esse músculo, gente, eu posso falar de uma aplicação prática que é a hérnia ou ruptura diafragmática. Eu acabei de falar que o diafragma separa as cavidades torácica e abdominal, certo? De modo que as vísceras de uma cavidade ficam só nessa cavidade. No entanto, gente, pode acontecer desse músculo se romper, permitindo que as vísceras do abdômen, como o fígado, estômago, intestino, entre outros, passem para o tórax. Geralmente, essas hérnias e rupturas são causadas por traumas como quedas, atropelamentos, brigas, pontapés, mas também podem ser congênitas. O animal com ruptura ou hérnia diafragmática pode demorar para manifestar os sintomas, mas quando apresenta, são sintomas como dispneia, cianose, abdômen diminuído de tamanho, vômitos, anorexia, o animal só fica sentado porque dá mais conforto, enfim. A radiografia ajuda bastante no diagnóstico da afecção, como vocês podem ver aí nessas imagens. O animal da foto de cima está normal, com as vísceras nas cavidades certas. E o segundo com ruptura diafragmática e presença de vísceras abdominais na cavidade torácica. O tratamento, gente, é cirúrgico e o prognóstico é reservado. Além do diafragma, outros músculos compõem o tronco, como os músculos peitorais superficiais, esses destacados nos círculos verdes. E que o pessoal malha para ficar fortinho, com peitoral maneiro. Como vocês viram, o músculo peitoral superficial tem duas partes, o músculo peitoral descendente e o músculo peitoral ascendente, transverso. Essas duas partes se encontram parcialmente fusionadas no cão. O músculo peitoral descendente se origina no manúbrio do externo e está destacado nesse círculo azul. Enquanto o músculo peitoral transverso se origina mais caudalmente na face lateral do externo, entre a primeira e a terceira cartilagem costal. Ambos os músculos se inserem na crista do húmero. Sua função é contribuir na formação do aparelho suspensor do tronco, entre as extremidades anteriores. Eles são adutores do membro e são inervados pelos nervos peitorais craniais. O músculo peitoral transverso está destacado no círculo vermelho. Já o músculo peitoral profundo está encoberto parcialmente pelos músculos peitorais superficiais. Ele se origina ao longo do externo e das cartilagens costais e se insere nos tubérculos maior e menor do húmero. Lembra desses acidentes anatômicos, pessoal? Esse músculo tem importante participação na formação do aparelho suspensor do tronco. Retrai o membro e, com o membro fixo, propulsiona o tronco. Ele é inervado pelos nervos peitorais caudais. O músculo peitoral profundo está destacado nesses círculos cinza, ele é bastante extenso e fica encoberto pelos músculos peitorais superficiais. Do lado direito do animal, esquerdo para a gente, esses músculos superficiais foram retirados para que a gente conseguisse ver essa parte do músculo peitoral profundo que fica encoberto por eles. O músculo escaleno se localiza entre os processos transversos cervicais e as primeiras costelas. Vocês podem ver as duas partes dele nessa imagem nos círculos laranja. O músculo escaleno é separado em escaleno dorsal, destacado nessa imagem no círculo azul claro, e músculo escaleno médio. Eles têm a função de flexionar o pescoço, dirigindo-o lateralmente caso a contração seja unilateral. E também atuam como auxiliar na inspiração, porque movem cranialmente as primeiras costelas quando o pescoço está estável. Nessa imagem, vocês podem ver em destaque no círculo o músculo escaleno médio.
O músculo reto do tórax se origina da primeira costela e se insere entre a segunda a quarta cartilagens costais. Ele auxilia na inspiração e é inervado pelos primeiros nervos intercostais. O músculo reto do tórax está destacado nesse círculo roxo, logo abaixo do escaleno. Mais profundamente no tórax estão os músculos intercostais, que ocupam os espaços entre as costelas, como o nome refere, e tem dois tipos, os externos e os internos. Os músculos intercostais externos são os mais resistentes e mais laterais, mais externos mesmo, destacado nesses círculos. Já a parte mais interna dos espaços intercostais é recoberta pelos músculos intercostais internos. Os músculos intercostais externos, gente, atuam na inspiração, enquanto os internos na expiração. Os músculos intercostais internos são esses destacados nos círculos amarelos. Aí, cuidado, gente, para não achar que é a mesma coisa, tá? O intercostal externo é o que estaria por cima, mas ele foi retirado. Vocês veem que lá o número 1, lá em cima, ó, é o intercostal externo que foi cortado. Ele estaria por cima do intercostal interno. Estaria mais superficial do que o interno. O músculo transverso do tórax está disposto sobre as superfícies internas do externo e das cartilagens costais. Ele auxilia a expiração e é inervado pelos nervos intercostais. Vocês podem vê-lo nessa imagem, destacado ali no círculo vinho. E para a gente finalizar a miologia do tórax e iniciar a miologia do abdômen, o músculo retrator da costela é coberto pelo músculo transverso abdominal e se origina nos processos transversos das primeiras vértebras lombares. Suas fibras se direcionam crânio-ventralmente até sua inserção na borda caudal da última costela. Ele auxilia na expiração e é inervado pelo último nervo intercostal.